Então, Max, você estava me falando sobre essa cisão, ou essa divergência, essa divisão dentro do governo agora, sobre a estratégia em relação ao Irã. Obviamente, os Estados Unidos não atacam o Irã há 3 dias, e há grupos diferentes dentro do governo sobre como lidar com isso. Você pode me falar um pouco sobre isso? Sim, quero dizer, a divisão é por algo que não surpreenderia você. Quem está agindo como representante de Israel e quem está, pelo menos modestamente, tentando representar os interesses americanos. E isso está se tornando uma divisão dentro do Pentágono, o que é realmente interessante. Publicamente, o comandante do CENTCOM, Bradley Cooper, está alertando para uma escassez de munições. E Dan Kane, que é o presidente do Estado-Maior Conjunto, a cúpula do Pentágono, também está dizendo a mesma coisa, que não há munições suficientes para sustentar esta guerra indefinidamente, que eles esgotaram todos os alvos no Estreito de Hormuz, não conseguiram desalojar o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz, e agora precisam de uma pausa. E eles não estão falando apenas de munições de ataque à distância, como os Tomahawks. Eles também estão falando de interceptadores e afirmando que, aliados regionais e ativos dos Estados Unidos na região poderiam estar em perigo, assim como Israel, se escalarem contra o Irã e fizerem o que Trump propôs e Rubio propôs, que é, uma ponte, uma refinaria de petróleo para cada navio que o Irã atingir. Eles simplesmente não podem fazer isso. Mas aqui está o que é interessante. Ben Shapiro, que é uma das maiores ferramentas sionistas na mídia, cujo Daily Wire inteiro é basicamente uma fachada financiada por representantes israelenses, está por aí, junto com Mark Levin, alguém ainda mais próximo de Trump, o animador de circo da Fox News, declarando que os Estados Unidos precisam escalar, até mesmo lançar uma arma nuclear sobre o Irã. Essa é a postura America First, destruir totalmente o Irã, sem reconhecer que eles não conseguem fazer isso. Então Ben Shapiro publicou esse desabafo. Ele disse que é aceitável que 4 soldados americanos tenham morrido e que dezenas e dezenas tenham ficado feridos. É isso que acontece na guerra. Nós deveríamos simplesmente destruir o Irã. Tucker Carlson respondeu a ele e zombou, chamando-o de um falcão de galinheiro que representa os interesses israelenses acima dos americanos. Mas se você lê atentamente a resposta do Tucker, ele disse algo que eu inicialmente não percebi. Que Brad Cooper, o chefe do CENTCOM, está na verdade recebendo aconselhamento privado de Mark Dubowitz. Quem é Mark Dubowitz? Ele é basicamente o principal representante de Israel na K Street, na Fundação para a Defesa das Democracias, que originalmente foi fundada como EMET, M-E-T, uma organização cujos documentos fundadores originais diziam que seu objetivo era melhorar a imagem de Israel nos Estados Unidos. É basicamente o principal think tank de Israel, que elaborou todos os aspectos desta guerra. E segundo Tucker, o chefe do CENTCOM está sendo aconselhado por esse importante lobista de Israel a escalar o conflito contra o Irã. E eu voltei a falar com Tucker e perguntei, como você sabe disso? Ele me disse que tem uma fonte de alto nível dentro do governo. Na verdade, faz sentido. Em fevereiro de 2023, antes de Brad Cooper se tornar chefe do CENTCOM, quando ele estava na Marinha, ele foi recebido pela Fundação para a Defesa das Democracias. O antecessor dele no CENTCOM, naquela época, Michael Kurilla, era conhecido como o general favorito de Israel. E ele continuou promovendo Israel depois que saiu. Fez tudo o que Israel queria enquanto esteve lá. Visitava Israel constantemente. Então, Israel e a FDD têm esse histórico, junto com outros think tanks sionistas, como o GINSA, de cultivar figuras militares de alto escalão. E agora Mark Levin foi ao Twitter X e disse, estou lendo isso agora mesmo. Ouço dizer que Cooper está ansioso para avançar, mas Kane não. Então isso pode ser de fato uma divisão séria aqui, não apenas dentro do governo, mas dentro do Pentágono. Por que Dan Kane não quer entrar? Bem, faz sentido. Ele estava, na verdade, vazando para o Washington Post e o New York Times, antes de a Operação Fury Epstein começar, em 28 de fevereiro, que não haveria munições suficientes.
Certo, vamos voltar a esse ponto. Os Estados Unidos tinham entre 3.000 e 4.000 mísseis Tomahawk em todo o seu arsenal naquele momento. Em 28 de fevereiro, antes de lançarem a guerra, eles dispararam 27 mísseis Tomahawk para assassinar o Ayatollah Ali Khamenei em seu complexo, que eu visitei recentemente nos arredores de Teherã. No início de abril, os Estados Unidos já tinham usado 800 mísseis Tomahawk, quase um quarto de todo o seu estoque. Estavam consumindo Tomahawks num ritmo recorde e começando a recorrer ao estoque de mísseis JASSM. Por que usavam todas essas munições de ataque à distância? Porque tinham medo de manter caças sobrevoando o Irã, pois eles seriam abatidos pelo sistema antiaéreo Majid iraniano, uma espécie de sistema de emboscada. E vimos esse sistema acertar alvos importantes. Quer dizer, é o primeiro sistema antiaéreo a atingir caças F-35. Agora, você tem um problema. Não há munições de longo alcance suficientes. Eles não podem manter caças sobrevoando o Irã porque temem perder os pilotos, e suas bases estão sendo destruídas em solo pelos mísseis balísticos iranianos. A base aérea de Al-Udeid, no Catar, foi totalmente evacuada, e o Irã agora está atingindo as bases deles na Jordânia. O que isso significa? Significa que eles têm de recuar ainda mais seus aviões-tanque de reabastecimento em voo, que seriam necessários para reabastecer os caças e eliminar as defesas aéreas iranianas. E, na prática, eles estão tendo dificuldade para lançar operações ofensivas e estão racionando interceptadores nessas bases. Ficamos sabendo que eles estão, de fato, permitindo a passagem de mísseis balísticos iranianos. E o míssil balístico Kiber-Shaikan vem aumentando enormemente sua precisão desde o início da guerra. Então esta é outra derrota estratégica gigantesca para os Estados Unidos, que suspenderam esses ataques nos últimos 3 dias. E o lobby israelense, e basicamente as forças de Israel dentro dos Estados Unidos, se agarram à esperança de que o chefe do CENTCOM, Brad Cooper, seja tão subserviente assim, que ele desafie toda a lógica e o cálculo frio e duro dos estoques de munição para voltar a atacar o Irã. E Israel precisa que os Estados Unidos façam isso, porque qualquer acordo que Trump feche com o Irã, qualquer acordo, prejudica os interesses de Israel. Sim, isso é realmente notável. E, como você está dizendo, nem é que Dan Kane ou essas pessoas que falam contra ou alertam contra um ataque sejam ideologicamente contrárias a atacar o Irã ou que sejam pró-Irã ou algo assim. Elas só estão dizendo, ei, nós nem temos, quer dizer, isso nem está no campo das possibilidades para nós. Mas como você está dizendo, Israel e a FDD estão pressionando os Estados Unidos a fazer algo que, estrategicamente, quer dizer, desafia toda a lógica do próprio interesse dos Estados Unidos. E isso se relaciona com outra coisa que acabou de acontecer. Esse ataque ucraniano a navios iranianos. Quer dizer, obviamente, a Ucrânia está envolvida numa guerra que, a esta altura, já tirou 2 milhões de vidas. E um dos grandes temas tem sido a escassez de munições e a falta de armamentos da Ucrânia. Ela está constantemente tentando conseguir mais suprimentos e recursos da União Europeia e dos Estados Unidos. Mas agora está atacando o Irã. Deve ser tatumo manisifleet. Why are they trying to deepen the conflict? Bem, eu disse desde o início aos liberais pró-Palestina que não tinham análise nenhuma sobre o imperialismo. Se vocês apoiam a Ucrânia e defendem a ajuda da USAID para a Ucrânia, estão apoiando o mesmo sistema de hegemonia imperialista que condenou os palestinos a campos de refugiados e ao cerco em Gaza. Ucrânia e Israel estão, objetivamente, do mesmo lado. E agora isso está muito claro. Embora ideologicamente, a Ucrânia não esteja necessariamente fazendo isso por uma ideologia sionista, ela se posicionou como um grande Israel no leste europeu. Nas palavras de Dan Shapiro, ex-embaixador dos Estados Unidos em Israel durante o governo Obama, para apelar ao desejo dos Estados Unidos de enfraquecer a Rússia e manter o apoio americano.
Isso era muito mais fácil sob Biden. Nesta cidade, em Washington, você podia sair na rua, no auge da guerra por procuração na Ucrânia, e ver bandeiras da Ucrânia por toda parte. Elas ainda estão lá. Estão em todo lugar, nesses bairros liberais onde as pessoas são funcionários federais. Trump entra e promete acabar com a guerra por procuração em 24 horas. Obviamente ele não faria isso. Agora ele está totalmente envolvido nela. Mas há uma situação na Ucrânia em que eles sentem que conseguiram algum tipo de vantagem tática usando enxames de drones para atingir a infraestrutura petrolífera russa e provocar uma crise do petróleo na Rússia. Mas eles não conseguem, de fato, manter território no Donbass, e seus estoques de interceptadores estão acabando. Por quê? Porque o Império está sobrecarregado. Seja Biden ou Trump quem esteja lá, baterias Patriot estão sendo reposicionadas da Ucrânia para Israel, junto com sistemas antimísseis THAAD e todo tipo de munição que os Estados Unidos já não conseguem mais fornecer à Ucrânia. Por quê? Porque o lobby de Israel controla o governo Trump. A Ucrânia é, sabe, no máximo uma parceira júnior agora. Então, como voltar a ficar do lado de Trump? O caminho para Washington passa por Tel Aviv. Então, ataquem o Irã. Ataquem o Irã por meio de sua navegação e tentem atrair o Irã para algum tipo de batalha periférica. Ismail Baghai, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, comparou esses ataques ucranianos aos ataques de anarquistas antes da Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de arrastar as grandes potências para uma guerra maior. E Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, disse que concorda com a análise de Baghai. Eu também concordo. A Ucrânia está tentando demonstrar a Trump que, na verdade, está do lado sionista para garantir que consiga manter munição suficiente para conter essa ofensiva russa, que está ganhando território. E quero dizer, eles não conseguem interceptar esses ataques russos com mísseis contra Kiev pelo mesmo motivo. É também por isso que a Ucrânia convidou Laura Loomer, a fanática racista, fascista e maníaca do MAGA, que dizem ser próxima de Trump, que já voou no Air Force One e que até umas 2 semanas atrás estava me atacando, provavelmente em nome dos clientes israelenses dela. Ela pedia que eu fosse preso e pedia que os militares dos Estados Unidos massacrassem milhões de muçulmanos que participavam do funeral em Teherã do Ayatollah Ali Khamenei. Quer dizer, ela é uma pessoa amplamente odiada nos Estados Unidos. Você nunca encontraria um fã da Laura Loomer, mas supostamente ela é próxima do Trump e, obviamente, representa interesses israelenses. Então foi por isso que a convidaram. E segundo o ex-deputado ucraniano da oposição, Anatoly Shary, ela recebeu até $2 milhões. Ela reconheceu que tinha doadores que a levaram até lá. Portanto, a Ucrânia está ampliando a guerra, ameaçando uma terceira guerra mundial para manter alguma lealdade do Trump. E está fazendo isso ao participar do que é, na prática, uma guerra de Israel contra o Irã. E acho que, sabe, um ponto muito interessante que você levanta é que realmente parece haver essa tentativa, por parte do complexo militar industrial bipartidário, de reunir uma coalizão de pessoas que apoiam a Ucrânia, mas talvez não gostassem do que Israel está fazendo, e pessoas que apoiam Israel, mas talvez fossem críticas de Zelensky e da Ucrânia. De certa forma, juntá-las, individualmente, agora claramente do mesmo lado, lutando contra os inimigos maiores do imperialismo dos Estados Unidos. E isso realmente reúne aquele meme de que, sabe, o ativista Ucrânia-Palestina meio que foi silenciado a essa altura. Você não vê mais essas bandeiras juntas nos emojis de muita gente. Não. Eu tinha um vizinho, 2 anos atrás, que tinha a bandeira Ucrânia-Palestina. Eu queria bater na porta dele, mas nunca tive a oportunidade. Mas, você sabe então, obviamente, quer dizer, tudo isso meio que parece estar culminando agora, neste momento. Tanto Zelensky quanto Netanyahu estão visitando Trump
E sabe, eu quero ouvir a sua perspectiva. O que você acha que eles vão pedir ao presidente? Bem, acho que o Trump quer algum tipo de acordo. A política está ficando pesada demais para ele. E o Lindsey Graham está morto. Há um novo documentário do Wall Street Journal, acho que é do Wall Street Journal, mostrando Lindsey Graham no escritório dele no dia em que Trump atacou o Irã. E é muito sombrio. Ele fala sobre como Trump realmente gosta de explodir coisas e está sorrindo. E dá para ver que ele quase tira uma satisfação libidinal, erótica, do que aconteceu naquele dia, que foi, na verdade, o massacre de 168 estudantes e suas professoras em Minab. Vários massacres foram cometidos naquele dia. Um homem totalmente doente. Netanyahu está vindo prestar homenagem a Lindsey Graham para ir ao funeral dele. Acontece que isso está programado para esta semana. Lindsey Graham era alguém que atuava como um agente estrangeiro não remunerado de Israel. Ele ia a Tel Aviv para perguntar a Netanyahu e dizer a ele como chegar até Trump. Então Netanyahu vai recorrer a esse conhecimento que recebeu de Lindsey Graham para chegar até Trump. Vamos voltar à era Biden. Estudantes da Colômbia estão protestando. Você está filmando os acampamentos. Netanyahu exige que Joe Biden e seu governo convoquem a Guarda Nacional e promovam um massacre ao estilo Kent State contra estudantes americanos. E eu estava na sala de coletivas do Departamento de Estado e Matthew Miller, que na época era o porta-voz, foi questionado. Ele vai condenar isso? E ele se recusou a condenar. Como se o governo Biden tivesse instruções para não condenar Netanyahu por pedir que forças federais dos Estados Unidos massacrassem estudantes americanos por protestarem contra um genocídio supostamente cometido por um exército estrangeiro. Quero dizer, isso mostra o quanto ele controlava o governo Biden. Ele simplesmente não. Quero dizer, imaginem se Putin tivesse feito isso. Agora, Netanyahu também vai a Nova York, além de Washington. E ele e seus representantes do Israel em primeiro lugar, ou, como se poderia chamar, representantes do somente Israel, nos Estados Unidos, estão promovendo uma campanha de incitação violenta contra o prefeito de Nova York por defender a execução do mandado do TPI contra Netanyahu. É chocante o que eles estão fazendo. Na prática, eles estão pedindo de várias formas que alguém dê um fim em Mamdani. Sid Rosenberg, esse radialista sensacionalista, drogado, que parece um cachorro quente, que ficou tempo demais cozinhando numa barraca de posto de gasolina, apareceu na Fox News chamando Mamdani de terrorista e jihadista. E disse, temos que encontrar uma maneira de nos livrar desse cara, de algum jeito. Isso realmente chocou até os apresentadores da Fox News. E vemos autoridades do governo, como a número 3 do Departamento de Justiça, Amit Dillon, que supostamente está encarregada da Divisão de Direitos Civis, endossando o que ele disse. Ela, por meio do seu escritório de advocacia, representa um agente estrangeiro israelense conhecido como Show Faith by Works, que atualmente está usando geofencing em igrejas em favor de Israel. Então, o governo está cheio desses instrumentos de Israel, e o Trump, instrumentos literais, está cercado por eles. Mas Netanyahu conseguiu a guerra dele. Ele convenceu. Certo, vamos voltar a fevereiro. Por que eu mencionei aqueles dois incidentes antes de fazer isso? Só para mostrar o quanto Israel consegue interferir impunemente e o nível de controle que tem sobre este governo. Nenhum outro país conseguiria incitar a violência contra uma autoridade americana eleita, como estão fazendo contra Mamdani. E então Netanyahu estava, acho que em sua 7ª visita aos Estados Unidos, em fevereiro passado, pouco antes de a guerra começar. Ele entrou na sala de situação da Casa Branca, sentou-se na cabeceira da mesa, algo que nunca tinha acontecido sob Trump. Trump fica sentado de lado. Ele coloca David Barnea, então diretor do Mossad, numa tela atrás dele. E eles dizem a Trump, é isto que vamos fazer. Vamos assassinar Ali Khamenei. Ele tem essa reunião com sua equipe em 28 de fevereiro. E então o povo iraniano vai se levantar, os curdos vão entrar,
Vamos derrubar a República Islâmica e colocar no poder uma Delcy Rodrigues iraniana. E Trump disse, certo, vou tentar. Ele tentou. Deu totalmente errado. O petróleo agora está subindo para mais de $100 o barril, como falamos no começo. A campanha no Estreito de Hormuz fracassou. O que Netanyahu tem a oferecer a Trump? Não muita coisa. E Donald Trump não parece querer travar uma campanha conjunta com Israel, embora Israel possa de algum modo acabar se envolvendo. Israel fracassou, aliás, na sua guerra de 12 dias contra o Irã, sozinha, e precisou que os Estados Unidos a resgatassem em junho de 2025. Então não está parecendo bom para Israel, mas eles precisam manter a guerra em andamento. O objetivo de Trump começou sendo mudança de regime, liberdade. Depois, ele ameaçou o Irã de destruir a civilização iraniana e passou a ser sobre remover a poeira nuclear deles, como ele chamou. Agora, é sobre abrir o Estreito de Hormuz e voltar ao status quo anterior a 28 de fevereiro. Não há um objetivo claro. Parece que ele precisa de uma saída. Mas para Netanyahu, o objetivo é manter a guerra em andamento, porque o objetivo de Israel é a destruição do Estado. Eles precisam que o Irã seja totalmente destruído. Eles não estão nem aí se milhões e milhões de refugiados saírem do Irã. Eles vão para a Europa. Não vão para Israel. Vão para os Estados Unidos e o Canadá. Eles não estão nem aí para os danos à economia mundial. Eles são a maior rainha da assistência social do mundo. Os Estados Unidos ainda precisam calcular alguns desses efeitos negativos em cadeia da guerra. Então Netanyahu está aqui por uma razão. E uma razão apenas. Manter a guerra em andamento, de algum jeito, de alguma forma. E ele vai tentar enganar Trump para iniciar a guerra de novo. E vai atuar por meio de figuras como Mark Dubowitz, que está aconselhando Bradley Cooper para tentar colocar a guerra em andamento sem estoques adequados de interceptadores. E o que eu vejo acontecendo é que Trump, em algum momento, vai ceder em parte nisso, e a situação pode voltar a escalar. Já está escalando em torno do Iêmen, por meio do cerco saudita e do contracerco do Ansar Allah à navegação saudita. Pode escalar no Iraque, onde o novo primeiro-ministro está tentando desarmar a resistência até setembro deste ano. Mas, no fim das contas, isso vai se transformar numa batalha em torno de Israel, porque os Estados Unidos terão de reposicionar todas as suas forças de volta em Israel, à medida que a campanha iraniana de desba'athificação segue em ritmo acelerado e com grande sucesso. E assim, a luta final acabará sendo em torno da colônia de apartheid de Israel. Around the apartheid colony of Israel. Eu não poderia ter dito melhor. E sabe, acho que vale destacar, muita gente não entende como Israel poderia exercer tanta influência. Como um país tão pequeno poderia exercer tanta influência sobre um país muito maior. Mas é exatamente como você disse, quantias concentradas de dinheiro, empregadas estrategicamente em certas pessoas-chave e certas instituições, têm um grande efeito. E quero dizer, eu não sabia disso, dessa ideia do general favorito de Israel, esse ex-general do CENTCOM. Quero dizer, a ideia de que isso sequer exista nos Estados Unidos, você pensaria que seria um escândalo. Isso seria manchete em todos os jornais, mas ninguém realmente fala sobre isso. E como você está dizendo, sabe, chegou a esse ponto. Você tem israelenses ou sionistas defendendo, sabe, eliminar prefeitos de cidades americanas, convocar a Guarda Nacional, entrar em guerras que literalmente não temos munição para combater. Vi uma manchete. A Lockheed Martin agora tem uma parceria conjunta com a GM, a fabricante de carros, para produzir mais desses mísseis Patriot, mísseis THAAD. Quer dizer, parece que agora estamos, orientando toda a nossa economia em torno disso. Estamos literalmente mudando nossa produção para, manter essa máquina de guerra funcionando e defender Israel. Exatamente. Exatamente. É como se Pete Hegseth, o secretário da guerra, tivesse realmente que eliminar ou demitir a equipe de inspeção de armas do Pentágono, que é responsável por garantir que as armas sejam de alta qualidade
e realmente atinjam seus alvos. Isso porque ele disse que eles estão desacelerando o ritmo de produção, já que precisam enviá-las às pressas para Israel. Porque os Estados Unidos, de novo, ficaram sem munições de longo alcance. E, sobre até onde vai o programa do lobby israelense, sobre o quão profundo ele é, vi hoje uma entrevista, ou um trecho de entrevista, com Greg Bovino. Lembram dele? Ele era o comandante-chefe da patrulha de fronteira. Quem usava aquele casaco comprido, tipo das SS? Sabe? E então, ele meio que tentou arremessar, mas na verdade arremessou meio que como uma menina. Perguntaram a ele se era verdade que Israel treinou a patrulha de fronteira. E ele disse, na verdade, em 2000 e 2001, nos levaram para uma sessão de treinamento. E eram todos instrutores israelenses. Eles eram muito bons, e nos deram o melhor treinamento que já tivemos. Eu era agente da BORTAC, a unidade tática da patrulha de fronteira. Eles me mandaram para uma escola de SIGVIP, administrada por israelenses. E deixa eu dizer, as forças de defesa de Israel realmente trabalham com a patrulha de fronteira e o ICE, porque eu sempre ouvi isso. Bem, aquela escola era para todos os agentes da lei. Então, mesmo antes do 11 de setembro, ele já estava sendo preparado. Quero dizer, isso é extenso. A GINSA, que eu mencionei antes, o Instituto Judaico para Assuntos de Segurança Nacional, eles levaram milhares de oficiais militares, literalmente milhares, para sessões de treinamento. A ADL levou centenas e centenas de policiais e autoridades militares para Israel. E muitos desses caras não têm nenhuma outra referência para entender o conflito. Então isso tem um impacto real neles. E sabe, podemos ver isso acontecendo. Mas agora também é puro aliciamento, por meio da administração mais corrupta da história, Pam Bondi. Quero dizer, uma das primeiras coisas que ela faz é acabar com a divisão de práticas corruptas no exterior do Departamento de Justiça, enfraquece as proteções da FARA, porque ela era a principal lobista do Qatar, e torna muito mais fácil para pessoas do governo atuarem, na prática, como agentes estrangeiros. E depois tem todo esse megaverso de influenciadores. Quero dizer, quem está pagando eles? É a campanha de interferência estrangeira mais agressiva e maior da história, operando por meio do ex-chefe de gabinete de Trump, Brad Parscale. Então, agora tudo está chegando a um ponto decisivo. Suborno, intimidação, mentiras, enganos, manipulação, contra a fria e dura realidade de que esta guerra fracassou e de que o Irã resistiu a um império em declínio.